Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos neste domingo, segundo domingo do mês de junho. É o dia do pastor. Eu quero abrir a nossa escola hoje, agradecendo a Deus pela vida desses homens que dedicam suas vidas, suas famílias, enfim, tudo que possui para dedicar seu tempo, sua vida aos pastores. Então eu estou entrando aqui um pouquinho antes, porque eu tenho muito o que fazer hoje nessa escola, não é? Já estamos aí com o Jonas Bastos, a paz do Senhor. Jonas, um abraço para você e toda a nossa família aí do Vargem Grande. Então eu quero fazer primeiro uma oração e depois fazer uma leitura e uma homenagem aos pastores, os colegas que ministram. Bruno França, igualmente, muito obrigado, querido. Eu quero agora iniciar fazendo uma homenagem aos pastores. Quero ler o versículo de Efésios 4:11, que diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores e mestres. Quero fazer uma oração pelos colegas todos que, como este pequeno servo, vou fazer 50 anos, que tenho o prazer e a alegria de estar servindo o Senhor nesse ministério. Amém, queridos? E nós vamos agradecer a Deus juntos, e eu vou fazer uma homenagem agora aos pastores, e depois vou dar seguimento à nossa escola. Amém? Primeiro uma oração. Pai Celeste, recebe a nossa gratidão, primeiramente, pela noite de paz que nos concedeste. E agora, Pai, nesse dia que o teu povo reserva para te agradecer pelos pastores. Então aqui está este pequeno servo que tu chamou há alguns anos atrás, mais precisamente 1971, no mês de outubro, o pastor Antônio José Calheiros nos levou à consagração. E aqui estou agradecendo ao Senhor por todos esses anos, que agora em outubro completo 50 anos. Mas eu quero te agradecer pela vida de todos os colegas, esses que têm dedicado suas vidas, seu tempo, sua saúde, enfim, para que a tua igreja seja apacentada, seja orientada. Abençoe todos eles nesse dia que é reservado para eles. E aqui vai a nossa homenagem a eles, com essa palavra de um colega sobre o dia do pastor. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês que estão já comigo. Luísa Torres. Hoje é o dia do pastor. Vamos ouvir. E esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso. Aleluia. E que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, Aleluia, lhe apoiando, verdade. aprovando Glória suas obras e abençoando o seu ministério. É verdade. Afinal, foi para isto que ele lhe chamou. Glória a Deus. Ele conhece o seu coração, Aleluia. seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Glória a Deus. Ele Verdade. não pode se deixar levar pelo desânimo dos verdade. momentos de dificuldade. Não deve buscar os Isso. próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Meu Deus. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Verdade. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Glória a Deus. Um pastor que cuida, aconselha,
colegas, pastor ajuda, Nino Fajão, um abraço. que se relaciona Hoje bem é o com teu o dia, ministério, é o nosso reconhecendo dia. que também precisa de seus abraço. auxiliares e do apoio Ana e das Elizabeth, orações de Pai cada Senhor. membro e congregado. Glória a Deus. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. Graças a Deus. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Meu Pai. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vêm sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até Glória hoje. a Deus. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Aleluia. Mas Deus sabe todas as coisas, Glória e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a Graças sua a vida. Deus. Assim, oferecemos esta homenagem Glória com a a Deus. nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. A todos os Que colegas. Deus continue lhe Aleluia. abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao Glória a seu lado. Deus. Glória a Jesus. Parabéns, pastor. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. Glória a Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz o seu nome e o nosso desejo para o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Amém, amém. Todos os colegas, essa homenagem, pastores e obreiros que apacentam, muitos leigos no sentido da consagração, mas já faz esse lindo trabalho. Um abraço do pastor Gênesis. E eu ainda quero deixar para vocês, não é, um louvor que escolhi para este momento, nessa homenagem a você que tem dedicado a sua vida ao ministério. Amém? Deus te abençoe. Vamos juntos louvar. Pastor Gilberto Lima, um abraço, querido. Essa canção foi escolhida para todos os pastores que têm se dedicado a esse ministério. Para dizer o quanto Deus te ama, te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom e desatou. Aleluia. A ação em tua Pastor Wesley, vida. um abraço, querido. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Aleluia. Não foi por acaso chamada especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, a morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Aleluia, Jesus. Obrigado. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Aleluia, para Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso chamado especial em sua vida, que em sua vida Deus ordenou e se
Deus seja louvado. Amém, Luísa Torres. Um abraço, querida. E vai ser rápido e bonito com Jesus. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Glória a Deus, a todos os pastores desta nação, ungidos do Senhor. Parabéns a vocês, a nós. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos entrar na nossa escola. Amém. Está aí o Roque Coutinho, pastor. Parabéns. Sanza Fernandes, bem-vinda. Bem-vinda a todos. Um abraço do pastor Gênesis. Amém, queridos. Já vamos começar agora a nossa escola. Obviamente que hoje nós começamos a nossa escola com uma notícia. Parabéns, obrigado. Parabéns a todos os pastores. Hoje, uma homenagem justa a todos os colegas, né? Que junto com este pequeno servo, com o pequeno rebanho que Deus deu para eu cuidar, com também pastores para eu cooperar com eles, é uma alegria. Deus abençoe, queridos. Mas agora nós vamos começar a nossa escola, e hoje a nossa escola começa com uma homenagem póstuma, exatamente porque nós temos, não é, a nossa irmã Noemi, que por muitos meses, primeiro ela teve que fazer um transplante de fígado, e foi bem sucedida. A paz do Senhor Cosmo, bem-vindo. E depois, já em recuperação, pegou a Covid-19. Infelizmente, a Covid a levou. Na sexta-feira ela faleceu e ontem ela foi sepultada. E nós agora vamos estar, irmãos, primeiramente eu quero aqui estar citando os nomes, não é? Nós temos aqui a família que ontem sepultou a nossa Noemi. Conheci Noemi há muitos anos, não é? Ainda jovem, e então depois formou uma família naquele tempo, né? Então está aqui nossa homenagem póstuma a Noemi, que faleceu, não é? Na sexta-feira, foi sepultada ontem. Ela completou 61 anos. Reginaldo, seu esposo, José, filho, Nicole, Nora, Zélia, filha, Rogério, genro e Raquel. Amém? Os nossos sentimentos a toda a família que ontem a sepultou. A filha ainda conversava comigo antes, dizia, pastor Jesus, ela agora está com a irmã Márcia cantando lá no céu, não é? E eu quero nesse momento colocar este louvor em homenagem póstuma, como sempre faço. Começo hoje a nossa escola, desejando que o bom Deus console a toda a família e familiares da nossa irmã Noemi. Aí vai o louvor Minha Ressurreição, o Márcia Costa. Chamado eu fui para deixar o peso enorme desta minha cruz. Ver então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição.
Noemi faleceu sexta-feira, foi sepultada ontem. Oramos por ela, mas o Pai a recolheu. Feliz verei a pátria divinal, brilhando majestosa em frente a mim. Sim, quando da tribulação carnal, por meu Jesus eu for tomado, enfim, sob os calores de fulgente luz, no alvorecer da eternidade além, habitarei para sempre com Jesus, na apoteose universal do bem. Está aí a nossa despedida, família. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, vamos dar seguimento à nossa escola. E agora com os pedidos de oração, não é? Então, Noemi faleceu na sexta-feira, foi sepultada ontem. E aqui vai a nossos sentimentos a todas as familiares, que nós fazemos parte também, não é? As suas filhas, não é? O seu esposo, Reginaldo, o José, que é filho, a Nicole, Nora, Zélia, filha, Rogério, genro e Raquel. Que Deus console a todos, é a nossa homenagem que fizemos a ela, e que Deus continue nos abençoando. Amém, queridos? Agora vamos orar pelo nosso pastor Raimundo Cupertini. Ele operou uma das listas, está em recuperação, vamos orar por ele. Pastor José Menino pede oração pelo trabalho da igreja em Açucocal e sua família. A Michele, minha neta, pede oração pelo Hélio Almeida Rosa, pai de uma amiga. Ele teve AVC, está internado. Sônia Regina pede oração pela sua saúde e família. Sueli Ventura pede oração para ter forças para voltar para Jesus. Irmã Maria Luísa pede oração pelo esposo Rodolfo para resolver a restauração do casamento. Irmã Neuza, da sede de São Miguel Paulista, pede oração pelo esposo da sobrinha que está com Covid e a mãe dele que não está bem. A Selma agradece pelas orações, Léo Fernando já está se recuperando, mas vamos continuar orando para que não fique nenhuma sequela. Ele passou por uma prova muito grande. Enos, um vizinho lá do Rio de Janeiro, né, que foi nosso vizinho quando morávamos lá, pede oração por ele e pela família. O pastor Adalto Luiz Borel agradece as nossas orações. Vocês viram ontem como ele, naquele trabalho da nossa mesa redonda ontem, estava ali ativo, abençoado. Vamos orar também pela sua esposa, que também estava ali dando, né, a sua participação, mas vamos continuar orando para que este casal de guerreiros do Senhor continue na obra, sadios, abençoado por Deus. A irmã Emiliana, membro da sede de São Miguel Paulista, pede que oremos por ela, tem dores pelo corpo. A Zélia, que é esposa do nosso pastor José Martins, da igreja em Santa Cruz do Capibari, em Pernambuco, vamos orar por ela para que Deus restaure a sua saúde e ela, ao lado do seu esposo, continue fazendo um grande trabalho em Pernambuco. A irmã Jacqueline de Souza pede que continuemos orando por ela para que Deus lhe dê vitória. O pastor Francisco Miranda, da igreja em Itaguaí, Rio de Janeiro, pede oração pelo Carlos Marcelino. Ele está melhor, mas ele pediu que continuemos orando por ele para a obra ser completada. O pastor Antônio Raimundo do Carmo, né, pede que oremos por ele, pela sua família, um homem de Deus muito abençoado. Vamos orar por ele. A minha sobrinha Kika Maria, ela ainda não operou. Ontem eu conversei com a Alba Valéria, ela disse que ela ainda não operou. Vamos orar para Deus abençoar essa vida e que na operação ela seja bem sucedida. A irmã Mônica pediu que orássemos pelo senhor João. O Derneval Santos pede oração para o seu sobrinho Luizão, que está com Covid-19. Aí, o Derneval, dá informação para nós como ele está.
A Rita de Cássia, membro da sede, pede que oremos por ela e pela sua família. A irmã Fran, que é Francisca da sede, pede que também oremos por ela. Maria Madalena Cabral, aquela irmã que tem aquele livro de orações, né? Vamos orar por ela e pelo livro que ela está segurando lá para Deus entrar e abençoar aquelas vidas que estão naquele livro. A Marilene Costa Monteiro já está em casa e eu estou esperando informação como ela está, amém? Ivone Pontara, vamos continuar orando por ela até que volte para a frente de batalha, não é? Queremos vê-la como sempre, fazendo a obra do Pai, mas ela está ainda em tratamento, né? A Alba Valéria, que é a minha sobrinha, pede que oremos pelo seu filho Pedro, continua afastado, né? Orar pelo Edemir, que é o esposo da Lúcia Estela, para que também tenha a saúde restaurada para voltar para a frente de batalha. A irmã Vera, esposa do pastor Jurandir, da nossa igreja em Limeira, pede que oremos pelos seus filhos, a Gabriele, a Gláucia, a Felipe e sua neta Ana Laura. Eu peço oração pelo meu neto Reinaldo, Cople e família. A Cátia Araújo pede que oremos por ela. Ela estava com problema na perna direita, não sei se melhorou, mas vamos orar para Deus estender a mão e abençoar a sua serva. A irmã Francisca, que é mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, conversando com o nosso evangelista Aminadab, disse que visitou, ela está melhor, mas vamos continuar orando, amém? Para que ela seja sustentada nesses momentos difíceis. A Claudete Aparecida de Oliveira se recupera em casa e pede que continuemos orando por ela. A Michele, eu peço oração pela minha neta Michele, que é aquela que tem uma paciência para cuidar do velho aqui, né? Ore por ela, para Deus dar bastante saúde a ela e graça, para ela continuar nos ajudando. O pastor Joãozinho já voltou a trabalhar, está melhor, não é? E vamos continuar orando pela sua esposa, a irmã Alvina, não é? Nosso evangelista Aminadab fez contato e disse, pastor, eles estão bem, mas vamos continuar orando por eles. O diácono Antônio Pedro, que é o pai da minha nora, a Leia Coiado, né? Ele me fez uma visita aqui, outro dia almoçou comigo, mas eu vi que ele está precisando de renovação, não é? Está aí a Leia, bom dia na paz, querida. Vamos orar então por ele, para Deus continuar abençoando, amém? E, como sempre, eu vou pedir oração pelo pastor Gênesis, né? Que precisa das vossas orações para continuar nesse trabalho que ele tem nos dado para fazer, amém? E o Aminadab pede também que oremos pela sua sobrinha Leia, amém? A Leia, que é minha nora, que está aí, pediu que orássemos por ela e pela família, que é o meu filho Alexandre, as suas filhas, a Isabelle e a Samara, com a sua filhinha Giovana e também o Mateus. Entregamos assim, vamos orar por todas essas vidas, para depois já estar entrando na nossa escola. Cláudia Silva, bom dia na paz, querida. Sejam bem-vindos vocês todos. Nós vamos orar e depois já vamos estar dando partida na nossa aula de hoje, que ela tem muito material. E olha, eu entrei 10 minutos antes, mas já usei 15 minutos da nossa escola. Amém? Pai Celeste, muito obrigado pelo dia, Pai. Apesar de notícias boas, como o dia do pastor, nós queremos orar por todos os pastores que estão à frente dos seus rebanhos, seus auxiliares também, que cuidam das suas ovelhas, Pai. Que nesse dia que somos homenageados, ó Senhor, que possamos receber graça sobre graça, Pai, capacitação também para cuidarmos das tuas ovelhas, que é a noiva do Cordeiro, Pai. Dá-nos sabedoria e graça nessa missão, Senhor. Tu sabes o quanto necessitamos de Ti para cumprirmos esta missão tão gloriosa e honrosa, quando somos escolhidos e chamados pelo Senhor para essa missão. Mas eu quero te pedir que cuide de todos nós, de todos os teus ungidos que estão à frente dos seus ministérios, alguns com pequenos rebanhos, outros com grandes rebanhos e grandes responsabilidades. Mas como ali na distribuição dos talentos, tu deste 5 para um, 2 para o outro e 1 para um outro terceiro. Cada um conforme a sua capacidade. Então, Pai,
que eles recebam a tua graça, a tua unção, a tua direção para cumprir esse ministério tão glorioso, espinhoso, mas que com certeza há uma recompensa no céu para aqueles que se dedicam de maneira fiel para servir a Deus e servir o seu rebanho também. Agora, todos esses nomes que nós citamos, nós entregamos nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção. Também oramos pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, por aqueles que estão, ó Deus, na missão do hospital para cuidar dos doentes. Senhor, sejam as tuas mãos sobre nós. Agora essa escola, essa ministração, capacita-me, Senhor, para agora fazer esse trabalho. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós agora vamos abrir o nosso cantor cristão, no hino de número 545. E vamos estar agora, então, já louvando o Senhor com este hino. 545 do cantor cristão, amém? Vamos abrir nossa escola. Amém, amém, amém. Pastor Wesley, é isso aí. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém? São todos bem-vindos à nossa escola. Está aí a Célia Santos, Deus abençoe. Joabe, Deus abençoe. É um prazer ter vocês comigo nessa escola, amém, queridos? Estamos aqui para adorar o Senhor, louvar o seu santo e bendito nome, amém, queridos? E vamos então entrar agora na nossa escola. Obviamente, hoje nós estamos começando, né, a escola, o livro aos Hebreus. É muito rico esse livro, e eu vou ter que fazer uma introdução um pouco longa, né? Porque eu quero exatamente mostrar a vocês como surgiu, então, esse livro, a história que nós queremos entrar nela. Irmãos, eu estou aqui fechando para abrir a nossa aula, nossa primeira aula, não é? Então eu vou ter que buscar como começou. Eu vou pedir ajuda ao Elfani Nolasco Rodrigues, que ele fez assim um estudo muito bom para nos dar uma ideia exatamente de como surgiu, como foi o nascimento, né, da nação
romana, um império que na época brilhou, foi a maior nação do mundo da sua época, eram os romanos. Vamos lá. Vamos começar lá no capítulo 2 de Daniel, que eu vou fazer um resumo, aproveitando o registro desse pastor. Introdução. Nabucodonosor ficou impressionado com o que viu em seu sonho. Está lá no verso 1 do capítulo 2. E mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e místicos do reino para interpretar seu sonho. E exigiu que revelassem o sonho com a interpretação, ameaçando de pena de morte a todos. Vocês sabem que Nabucodonosor foi escolhido por Deus, inclusive para trazer uma correção ao seu povo. Está lá no capítulo 27 do livro de Jeremias, quando Deus chama e entrega as nações nas mãos deste homem e chama ele de servo, meu servo Nabucodonosor. E obrigou o povo dele também, porque buscou no povo uma reconciliação, mas o povo rejeitava e não obedecendo. Jeremias era o profeta, mas o que acontece? Então eles acabaram sendo levados cativos, e nós vamos ver 4, que são Ananias, Misael e Azarias e Daniel, foram servir pela capacidade que eles tinham, junto ao rei, que ele mesmo mandou que escolhesse esses nobres para estar servindo com ele no palácio. Muito bem. E eles faziam parte também desses que eram os sábios do reino. Então o rei teve aquele sonho que o turbou, e mandou chamar esses que seriam possivelmente os seus intérpretes, e foram chamados. Mas o que acontece? Eles não puderam responder, resolver. Então o que fez o rei determinou que todos os sábios do seu reino fossem mortos. Então vamos lá. Como não conseguiram responder, o rei fez um decreto de matar todos os sábios do reino. Está lá no capítulo 2, do verso 14 ao 23. Quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, colocou-se em oração e pediu a Deus a revelação e a interpretação do sonho. É muito curioso que Daniel chama os seus companheiros e diz assim: vamos orar. Há um decreto aí que nós vamos ser todos mortos, vamos buscar Deus. Não é bom nós termos companheiros de oração no momento das dificuldades, das lutas e das provas? E eles entraram em oração. E lá pela madrugada veio aquilo que eles pediram. Pedi e dá-se-vos-á, não é verdade? Muito bem. Agora, o que acontece? Quando Daniel ficou sabendo, então, do decreto do rei, colocou-se em oração e pediu a Deus a revelação e a interpretação do sonho. Está lá nos versos 17 ao 23. Daniel pediu a Deus a revelação do sonho e sua interpretação, e exaltou o Senhor em louvor e gratidão pela resposta. Então imagino, ali naquela madrugada, a glorificação daqueles 4, porque eles tinham recebido de Deus a resposta. Agora vamos lá, o que significa este sonho? Veja o significado de cada uma das partes da estátua. Deus mostrou a Daniel que o rei sonhou com uma grande estátua, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro. Em seguida, uma pedra atinge a estátua na altura dos pés, resultando na destruição de toda a estrutura e todos os materiais que compõem a estátua. Presta atenção, uma pedra sem mão. Está lá em Daniel 2:35. Depois a pedra se transformou em um monte que enche toda a terra. Olha só, a pedra sem mão destruiu todas as estruturas dos reinos e encheu toda a terra. Guarde isso aí e você vai entender. Essa estátua representa o governo humano sobre a terra, que vai se fragilizando até ser totalmente destruído e substituído pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, representado pela pedra, como está lá em Efésios 2:20, a pedra de esquina que sustenta tudo, Jesus. Olha que maravilha. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre essa estátua. Cabeça de ouro ao Império Babilônico.
O Império Babilônico durou dos anos 606 a.C. até 539 a.C. Está lá em Daniel 2, 36 a 38. O ouro representa a riqueza e a cabeça, o conhecimento de Nabucodonosor. Agora vamos, peito e braço de prata, é o império Medo e Persa. O Império Medo e Persa foi dos anos 539 a.C. até o ano 331 a.C. Continua em Daniel 2:39. O grande rei Dario, ou Dário, como queira, unificou este império com duas partes que eram a Média, Mesopotâmia, e a Pérsia, representado pelos dois braços, que também são símbolos da força deste povo. O peito mostra a sensibilidade para com o povo de Deus, quando durante este império foi permitida a reconstrução de Jerusalém e do templo. Está lá em Neemias 1 e 2. Porque em tudo isso as coisas foram se ajustando, né? Agora vai entrar o império, a coxa de bronze é o império grego, né? O império grego foi de 331 até 168 a.C., está em Daniel 2:39. Alexandre o Grande foi o maior imperador grego, marcando o auge deste domínio. A cintura representa a promiscuidade dos gregos e o bronze suas armas poderosas feitas de metal. Agora vamos conhecer o Império Romano, que é exatamente onde nós vamos estar nos situando na nossa aula, né? Pernas de ferro, Império Romano. O Império Romano foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Está lá em Daniel 2, verso 40. O ferro representa a dureza deste império e as duas pernas simbolizam a divisão do Império Romano, de ferro misturado com barro, simbolizam as nações modernas, que vai dos anos 476 depois de Cristo até os dias de hoje. Amém? Os países tentam se misturar, mas não conseguem, como ferro e barro que não se misturam. Está lá em Daniel 2, verso 41. O que seriam os dedos de ferro e barro? 10 dedos, 10 nações que dominaram o mundo. Ferro, dureza, barro, fragilidade. Ao longo da história, houve tentativas para governar o mundo de maneira política ou econômica. Ninguém poderia ultrapassar um período de tempo. Como o ferro e a argila, por um lado, têm força, mas são frágeis. Alguns exemplos de nações que dominaram parte do mundo por um período na história são Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem tentado unir os países, mesmo assim não consegue acabar com as guerras, porque sempre um país quer dominar o outro. Agora vamos para a conclusão dessa parte, né? Daniel 2:45. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou, rei, o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel, quando chegou na presença de Nabucodonosor e deu todo o conhecimento, primeiro fez ele recordar o sonho e depois deu toda a interpretação, Nabucodonosor ficou impressionado com a precisão da revelação de Daniel e se prostra diante de Daniel e reconhece o poder de Deus. Está lá em Daniel 2, 46 a 49. Se a estátua simboliza os reinos que se seguiram ao Império Babilônico até hoje, o que significaria a pedra que destrói a estátua? Aleluia, né? Lá em Atos 4, 10 e 11, a rocha é usada como símbolo de Cristo. Então a enorme pedra derrubando o reino do mundo é Jesus em sua volta, quando virá para ser o único rei dos reis. Aleluia! Todos os reinos do mundo cairão diante do poder de Jesus
Cristo. Aleluia. Amém, queridos. Hoje a igreja, ela fica assim, como sendo uma religião, como sendo uma seita. Tá aí, é a fé. Tem tantas religiões. Só há um Deus. Só há um caminho, só há um Salvador. O resto é confusão das cabeças humanas. Amém? Muito bem. Mas agora vamos entender a importância do livro dos Romanos, ou a Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos conhecer alguns homens que fizeram histórias no reino de Deus. João Crisóstomo, considerado um dos maiores pregadores do século V depois de Cristo, pedia que a Epístola aos Romanos lhe fosse lida uma vez em alta voz, pelo menos uma vez por semana ele queria ouvi-la. Agostinho, Lutero, John Wesley declaram abertamente que vieram à firmeza de fé através do impacto de Romanos em suas vidas. Todos os reformadores consideravam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Certamente o estudo da Epístola aos Romanos é algo vital e necessário para a nossa saúde, entendimento e crescimento espiritual. A carta aos Romanos é tão atual nos dias de hoje quanto nos dias em que foi escrita para aqueles irmãos de Roma no século I depois de Cristo. Até a reforma protestante que Martinho Lutero fez foi nos anos 1483 a 1546. Foi o grande idealizador da reforma protestante contra as práticas da simonia, que era a venda de indulgência. Lutero foi um jovem alemão que resolveu entrar para a vida religiosa após um milagre que salvou sua vida durante uma violenta tempestade. Ao entrar para a igreja, ele obteve contato direto com as atitudes do catolicismo perante seus seguidores. Ao perceber que as práticas errôneas realizadas pelos membros do clero, ele resolveu aprofundar seus estudos para criar uma maneira correta da relação entre o fiel e a igreja, inspirado pelo versículo bíblico, olha só, de Romanos: o justo será salvo pela fé. Aliás, é o versículo base para o livro de Romanos, não é? Muito bem. Martinho Lutero iniciou a escrita das 95 teses luteranas que foram de encontro às práticas dos membros do clero. Entre as teses mais importantes, destacou-se principalmente a afirmativa da fé cristã como único caminho para a salvação eterna e a Bíblia como única fonte para a fé. Essa ideia, ou essas ideias, foram lançadas contra a postura da igreja que, em 1520, excomungou Lutero pelos seus ideais reformistas. Então, queridos, a lição 1, que é a que nós estamos iniciando, né? Temos alguns minutos, então nós vamos já começar agora a nossa lição, né? Lição 1 aos Romanos, estudo da Epístola aos Romanos. Em sua carta aos Romanos, Paulo estabelece as colunas do cristianismo de maneira objetiva. Ele deixa claro que todos nós, sem exceção, somos pecadores. E Jesus Cristo morreu para que os pecados dos que nele creem sejam perdoados. Somos justificados pela fé em Cristo e recebemos de Deus a nova vida e o acesso a um relacionamento abundante com Ele, sem restrições, por meio do Espírito Santo. Então é Cristo, Ele é o mediador entre Deus e o homem, só Ele, e através dele, pelo seu sacrifício, é que nós voltamos para o Senhor. Amém? Somos justificados pela fé em Cristo e recebemos de Deus a nova vida e o acesso ao Senhor pelo Espírito Santo. A estrutura que o livro apresenta na primeira parte, do capítulo 1 a 11 e 36, é a seguinte, vamos lá. Primeiro, o pecado da humanidade. Segundo, o perdão por intermédio de Cristo. Terceiro, livres do pecado. E quarto, a história de Israel e o seu futuro. Estou dando assim uma introdução já, né? Na segunda parte do capítulo, que é aqui que eu citei até
o capítulo 11, agora do 12 até o 16, que é o final, né? Na segunda parte do capítulo 12, 1 a 16, 27, vemos que o apóstolo faz uma exposição sobre as responsabilidades pessoais de cada crente. Isto implica que cada cristão tem obrigações espirituais e práticas. Paulo nos mostra que não basta apenas acreditar em Jesus e confessá-lo. Devemos ter um estilo de vida que comprove isso. É as obras e o que você faz que prova que você de fato é um novo crente. Os principais temas da carta são pecado, salvação, crescimento, soberania de Deus e serviço. Amém? A carta de Paulo aos Romanos é uma das mais ricas e importantes do Novo Testamento, além de ser uma das que carrega os assuntos mais difíceis no cristianismo. Agora vamos fazer aqui uma apresentação por capítulos. No capítulo 1, a ira e a manifestação de Deus. No capítulo 2, a imparcialidade de Deus. No capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. No capítulo 4, Abraão e a justificação pela fé. No capítulo 5, Jesus Cristo é a paz com Deus. No capítulo 6, não podemos viver no pecado. No capítulo 7, a lei e o pecado. No capítulo 8, não há condenação em Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, não há quem possa condená-lo. Capítulo 9, a palavra de Deus não falhou. No capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No capítulo 11, Deus não rejeitou o seu povo. Aleluia, né? No capítulo 12, o corpo de Cristo e os dons. Nós vamos estudar sobre os dons no capítulo 12. É muito rica essa aula, irmãos. No capítulo 13, né, a excelência do amor, né? Então, o amor e o cumprimento da lei. No capítulo 14, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. No capítulo 15, o Deus da esperança. E, finalizando no capítulo 16, saudação aos irmãos. Amém, queridos? Louvado a Deus, Senhor. Vamos agora à nossa introdução. Eu estou fazendo a coisa de maneira didática para você já estar recebendo e guardando, né, o que nós vamos estudar. Por que estudar este livro? A Epístola aos Romanos é a mais longa das epístolas de Paulo e é considerada por muitos como a melhor. Essa epístola contém a explicação mais completa da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, ao invés das práticas das leis mosaicas, da lei de Moisés. Por quê? Porque aqui nós vamos receber exatamente as instruções, porque a lei, ela nos serviu de aio, ela tinha um propósito, não para salvação, mas para preparar o povo para receber o Salvador. Por isso que lá em João 1,17 diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Ela contém muitos ensinamentos sobre as doutrinas de salvação e a aplicação prática dessas doutrinas na vida diária. Nós estamos falando da Epístola aos Romanos. Por meio do estudo desse livro, os alunos podem sentir mais admiração pela expiação de Jesus Cristo e pela esperança e paz que todas as pessoas podem encontrar em Cristo. Estamos fazendo já uma introdução no que será essa nossa escola, amém? Quem escreveu esse livro? O apóstolo Paulo é o autor da Epístola aos Romanos. É só ver lá Romanos capítulo 1, verso 1. Ao escrever essa epístola, Paulo usou a ajuda de um escrevente, Tércio, que escreveu sua própria saudação aos santos romanos, quase no final da epístola, está lá no capítulo 16, verso 22. Quando e onde ele foi escrito, o livro de Romanos? Paulo escreveu sua epístola aos Romanos de Corinto, perto de fim de sua terceira viagem missionária. Várias pistas sugerem que Paulo escreveu essa epístola durante os 3 meses que ele permaneceu em Corinto. Está lá em Atos 20, versos 2 e 3.
O termo Grécia, nesses versículos, refere-se a Corinto, provavelmente entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Amém, queridos? Para quem e por que esse livro foi escrito? A Epístola aos Romanos é dirigida aos membros da igreja em Roma, como está lá no verso 7 do primeiro capítulo. A origem da igreja em Roma é desconhecida, mas provavelmente data logo depois do dia do Pentecostes, quando os judeus visitantes de Roma ouviram Pedro pregar. Se você pegar lá o capítulo 2:10, você vai ver que entre aquele contingente de pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, lá estavam cidadãos da cidade de Roma também. Embora Paulo não tivesse ido a Roma, ele escreveu saudações a santos específicos que ele conhecia, tanto por ter sido apresentado a eles anteriormente, como por meio de outras pessoas que tinham morado em Roma, como Priscila e Áquila. Nós vamos ver isso lá em Atos 18, 1 e 2, e 18 e Romanos 16, 1 a 16 e 21. Parece haver pelo menos 3 razões principais para Paulo ter enviado a epístola aos Romanos. Vamos lá. 1. Preparar-se para a sua futura chegada em Roma. O sonho de Paulo era ir ministrar nessas igrejas, não é isso? Então, ele a escreveu como que preparando para eles recebê-lo. Durante os anos, Paulo quis pregar o evangelho em Roma. Está lá em Atos 19, 21, Romanos 1, 15 e 15, 23. Ele também esperava que a igreja em Roma pudesse servir como base a partir da qual ele pudesse servir a missão na Espanha. Está lá em Romanos 15, 22 a 24 e o 28. Vocês estão percebendo que eu estou entrando já no estudo, né? 2. Esclarecer e defender seus ensinamentos. Paulo enfrentou repetida oposição das pessoas que não entenderam ou distorceram seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo, que os judaizantes perseguiram porque acharam que ele queria deslocar, desfazer do trabalho de Moisés e das leis. Só que cada um tem a sua função. A lei tinha uma função, mas agora a graça chegou. Agora estava o próprio Senhor da vida trazendo e preparando agora para entregar essa missão exatamente à igreja, já que a nação de Israel não tinha cumprido os propósitos de Deus em torná-lo conhecido à humanidade. Amém? Então vamos lá. Paulo evidentemente tinha motivos para suspeitar que tais mal entendidos tivessem chegado aos membros da igreja de Roma. Assim o apóstolo escreveu para aliviar qualquer problema antes de ele chegar, né, em Roma. Ele já queria deixar o povo informado para não ter que estar dando muitas explicações pessoalmente. Outro ponto é o 3, para promover a união entre judeus e gentios, membros da igreja. Porque a igreja, ela não tem uma nacionalidade terrena, ela é internacional, não é? Ela vai abraçar, receber a todos, não é? Não há acepção de pessoas para a igreja. Daí a necessidade de nós, pastores. Parabéns, pastores, hoje é o nosso dia. Deus abençoe vocês, colegas. Vamos lutar com Deus. Daqui a pouco vai chegar o dia da nossa recompensa lá na eternidade, não é isso, queridos? Mas muito bem, exatamente para que não houvesse exceção. O pastor ele tem que ser de maneira muito receptiva, não é? De maneira que ele não possa ter preferências por um, não é? E contra outros, em detrimento de outros. Nós temos que amar como Jesus ama todos igualmente, não é isso? Assim o pastor tem que agir nas igrejas, não é isso? Então era preciso unir judeus e gentios no mesmo corpo, porque a igreja tinha e tem essa missão. Não muito tempo antes de Paulo escrever essa epístola, os cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, está lá em Atos 18, 2, começam a voltar para Roma e para as congregações cristãs predominantemente compostas por gentios. Como fazer? Como os judeus aceitar os gentios? Para ele, o evangelho, ou o Salvador, ou o Messias viria só para os judeus. E ele veio. Se você pegar os primeiros passos de Jesus, ele chegou a dizer para aquela mulher cananeia, né?
que ele tinha vindo para pregar para os israelitas, para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas o que o próprio João Evangelista escreveu no capítulo 1? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então os gentios, eles estão em igual posição, não é? Diante de Deus como igreja. A igreja não tem preferência por uns ou desistência por outros, não. O amor e o braço de Deus, por isso é que o texto áureo da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, e o mundo não tem nacionalidade, todos os habitantes desse planeta estão no coração de Deus, a salvação deles. E a igreja tem que ter esta visão. Daí a necessidade de fazer missões transculturais, internacionais, sem barreiras. Tem que ter aquela visão que o Senhor tem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Então vamos lá. Como apóstolo dos gentios, Romanos 11:13, Paulo procurou integrar os gentios conversos da igreja, ainda como judeus, está em Romanos 11:1. Paulo também sentiu um grande desejo de que seu próprio povo aceitasse o evangelho. Ele lutou com eles, até que, pela rejeição deles, se lançou para fazer que eles, eu sou apóstolo dos gentios. Paulo promoveu a união da igreja ao ensinar como as doutrinas do evangelho se aplicam a todos os santos. Está lá em Romanos 3:21 a 4:25, 11:13 a 36, 14:1 a 15:13. Quais são algumas características marcantes desse livro? Ainda falando do livro aos Romanos. Depois de uma saudação de abertura, a epístola começa com uma grande declaração do seu tema. Olha só, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação a todos os que vivem ou viverem da fé em Jesus Cristo. Romanos 1:16 e 17. A fé em Jesus Cristo, que é a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Embora a epístola aos Romanos tenha um papel importante na história cristã, infelizmente ela também foi uma fonte de maus entendidos doutrinários, erros de interpretações. Aí que nós vamos ver Pedro falando que torce, né? Mesmo entre os primeiros cristãos, os escritos de Paulo foram considerados como difíceis de entender, e seus ensinamentos eram algumas vezes distorcidos e mal interpretados. Está lá em 2 de Pedro 3, 15 e 16. Bem, irmãos, ainda estou no início, né? Deixa eu ver, ainda tem alguns minutos, né? Resumo. Romanos 1:3, Paulo explica a doutrina da justificação, do versículo 1 ao 3, não é? Justificação em Jesus Cristo. Paulo define a aflição do pecado que acontece a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema a todas as pessoas é a expiação de Jesus Cristo. Por meio da aceitação fiel da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, perdoada e receber a salvação. Aí é que está, irmãos, porque a salvação, ela é a todos, como está lá em 2 de Pedro 3, no versículo 9, se a minha memória não me trai. O Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Então a salvação, ela está estendida a todas. Do capítulo 4 ao 8, Paulo cita o exemplo de Abraão, que, para ilustrar a doutrina da justificação pela fé, ele expõe as doutrinas de salvação e ensina como essas doutrinas afetam a vida de todos os que têm fé em Cristo. Agora, para encerrar essa parte, dos capítulos 9 a 16, Paulo escreve sobre a situação de eleição de Israel, a presente rejeição do Evangelho e a futura salvação. Paulo aconselha os membros da igreja, judeus e gentios, a viverem o Evangelho para que haja paz e união na igreja. Ele pede que os santos de Roma continuem a guardar
os mandamentos. Então aqui, queridos, nós fazemos assim a nossa introdução, não é isso? A nossa introdução, que será todo esse estudo e que naturalmente o pastor estará fazendo na próxima semana. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Então, eu estou agora encerrando essa aula, obviamente, que no próximo domingo, aí nós vamos começar do primeiro, verso 1, e aí vamos estar dando bastante material para vocês, mas vocês hoje receberam uma introdução, praticamente, né? O pastor só fez a introdução da nossa lição de hoje. Estamos estudando o livro de Romanos, como dissemos, em tudo que já falamos, que é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, no sentido de que ele vai ser abrangente, ele vai trazer a história lá do rei Nabucodonosor até o reinado milenar de Cristo, amém? Então está aí nossa palavra de hoje. Nós agora, vocês vão ter paciência aqui com o velho, né? Márcia Cristina Campos está assistindo, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe. No próximo domingo, então, nós vamos nos dedicar só ao estudo do texto, porque já dei toda a introdução, então poderei agora começar a, como dizia o outro, dissecar, trazendo cada detalhe deste livro maravilhoso que nós vamos estar estudando, amém, queridos? E agora nós vamos passar para já o nosso encerramento, e eu já estou agradecendo a vocês, né, que estão aí comigo, amém? Louvado é o Senhor, e nós já vamos estar agora partindo para a nossa conclusão, amém? Então vamos lá, vamos abrir o nosso cantor no hino de número 137 do cantor cristão, amém? Cristina Machado, a paz do Senhor, bem-vinda, Joabe, já falei, não é? Então agora nós vamos para o 137, para o encerramento já da nossa escola. Hoje eu comecei 10 para as 9, porque fiz uma justa homenagem aos nossos colegas pastores, amém? Então vamos lá, abre aí o 137 do cantor cristão, amém, queridos? Enquanto o Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Vamos repetir. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, estou agradecendo a presença de todos, mas agora vamos falar dos nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, estou dando os parabéns, que Deus abençoe, multiplique estes anos,
na presença do Senhor, abençoado pelo Senhor, amém? Como está no versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns a todos. E agora vamos orar. E nesta oração nós já estaremos encerrando. Quero lembrar todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista que hoje é o culto de missões. Amém? Culto de missões. Não esqueça de levar sua oferta para a manutenção dos nossos obreiros que estão trabalhando no campo. Amém? Em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, hoje é o culto de missões. E o pastor estará lá ministrando uma palavra, né, de missões logo mais ali com vocês. Estejam todos presentes. A nossa escola na sede começa às 16 horas, que é quando começa o nosso culto, como diz o nosso pastor Marcos, o culto começa às 16 horas, amém? E às 18 horas, sim, e eu farei um culto aberto, né? Falando de missões, falando dos missionários que estão trabalhando no campo, não é? Arduamente, com lutas, com dificuldades, pastores, abrindo, né, como um bandeirante, estendendo as estacas por onde vão, né, para abrir igrejas que louvem como porta do céu, né? Esta é a casa de Deus e a porta do céu. São Miguel Paulista tem feito um trabalho de maneira que não tem barreiras, né, por estado, não. Nós vamos, obviamente, respeitando as lideranças. Quando nós chegamos na Bahia, lá estava o pastor José Lima, saudoso hoje, procuramos ele, estamos trabalhando aqui, pastor, sob sua liderança. Quando chegando em Pernambuco, chamamos o pastor Adalto Luiz Morel, pastor Adalto, estamos trabalhando aqui sob sua liderança. E lá no Piauí também, estamos trabalhando lá sob a liderança dos líderes das sucursais, porque nós não fazemos divisão, mas vamos trabalhando, vamos colocando o povo de Deus, trabalhando, ganhando almas e fazendo a obra do Senhor, que é a nossa missão. Logo mais, hein? Culto de missões em todo o ministério da igreja de São Miguel Paulista, e o pastor Gênesis estará na sede com a ajuda de Deus e a oração de vocês. Amém, queridos? Então está aí. Então nós estamos convidando a todos vocês que vão estar nos cultos presenciais, e você que não, por esse ou aquele motivo, poderá estar no culto presencial, às 18 horas nós já estaremos transmitindo o culto lá da sede para vocês também. E na segunda-feira será a nossa mensagem matutina. Um abraço a todos, um abraço apertado nos colegas pastores. Hoje é o teu dia, meus parabéns, né? E que Deus nos dê força para continuarmos esta missão tão gloriosa que Deus nos honrou, nos escolhendo, como está escrito lá, que ninguém tome para ti essa honra, a não ser aquele que é chamado como Arão. Não é? Você foi chamado, escolhido, não é? E no início desta escola, dessa live, nós fizemos uma homenagem a todos os pastores, e que Deus abençoe a todos nesse dia, e que os cultos sejam um culto abençoado para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, e aos da sede, até logo mais estaremos juntos, mas todas as nossas igrejas estarão com o culto de missões hoje. Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre do mal. Vamos orar e encerrar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que aqui passamos, ministrando a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Também entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que completaram aniversário durante esta semana. Abençoe grandemente suas vidas, os guarde, os livre do mal, Pai. Também aos pastores que hoje é comemorado o seu dia, que o Senhor os revista de graça, de poder, de unção, de capacitação, para estarem ministrando no teu altar com aquela sabedoria que vem do alto, Pai. Abençoa os teus filhos que estão conosco nessa escola, aqueles que nos vão assistir agora pelos grupos, nós entregamos em tuas mãos, Pai. Obrigado pelo privilégio de te servir. É a nossa oração, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.